Boa noite a todos. Bonsoir à tous. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Feliz de estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Très heureuse d'être ici encore une fois dans la maison du Seigneur. Eu não sei vocês, Je ne sais pas vous, mas eu estava com saudade desse tempo de presença, mais ce temps de présence m'a manqué. desse tempo de presença em comunhão, porque tempo de presença a gente tem em casa, né, queridos? Ce temps de communion, parce qu'en présence, on est à la maison, bien sûr. E como me fez falta esses dias que eu fiquei longe da casa do Senhor. Comment ça m'a manqué d'être ici les jours où j'ai été loin de la maison du Seigneur. Mas todos nós precisamos de repouso, de férias. On a tous besoin de repos et de vacances. Mesmo que o meu corpo estava não tanto se repousando por causa das férias. Même si mon corps ne se reposait pas trop à cause des vacances. Meu coração estava perto aqui com vocês. Mon cœur était ici présent avec vous. E sempre pensando em vocês e orando por vocês. Et toujours en pensant à vous et en priant pour vous. Amém? Então, mais uma vez, bem-vindo àqueles que eu estou vendo pela primeira vez aqui. Alors bienvenue à ceux que je vois pour la première fois ici. Que o Senhor abençoe Que le vocês. Seigneur vous bénisse. Que a luz do Senhor possa estar sobre cada um de Que vocês. la lumière du Seigneur puisse être sur chacun de vous ici. Que vocês possam sair daqui curados, Que vous puissiez sortir d'ici guéris, restaurados, restaurés, mas sobretudo mais surtout com a certeza avec la de certitude que existe um Deus qu'il y a un Dieu e que esse Deus é o meu et Pai que ce Dieu est mon e Père Ele cuida de cada um de vocês. et il prend soin de chacun d'entre vous. Amém? Amen. A gente vai dar início a uma nova série On va commencer une nouvelle série que se chama Escape qui s'appelle l'issue. e a gente vai estudar durante 3, 4 semanas. On va étudier ça pendant 3-4 semaines. E essa palavra escape, Cette parole issue, alguém já ouviu falar dessa palavra? quelqu'un a déjà entendu parler de cette parole? Amém? Essa palavra ela tem um sentido, Ce mot a un sens, ela tem uma ação de escapar, un sens de s'enfuir, de fugir de fuir ou de sair de uma situação que é desagradável ou sortir d'une situation qui n'est pas agréable. ou simplesmente sair de um lugar. Ou bien ça, tout simplement sortir d'un endroit. E essa palavra escape, Et ce mot, l'issue, ele é bem conhecido no mundo evangélico. c'est bien connu dans le monde évangélique. Normalmente nós falamos que tal pessoa, Nous disons souvent qu'une telle personne, ela estava passando por uma situação muito difícil elle passait par une situation très compliquée e Deus lhe deu um escape. et Dieu lui a donné une issue. Deus tirou ela de uma situação. Dieu l'a sortie d'une situation. Deus lhe deu uma saída, um livramento. Dieu lui a donné une sortie, une délivrance. E quando nós pensamos em livramento, Et quand nous pensons en délivrance, nós pensamos na retirada total do perigo. Nous pensons au retrait total du danger, Nós pensamos na retirada total de uma situação. du retrait total d'une situation. Isso é verdade. Et ça, c'est une vérité. Mas é uma das formas ao qual essa palavra se aplica. Mais c'est l'une des façons dans laquelle ce mot s'applique. Amém? Amém. E quando nós olhamos ali no sentido bíblico, Et quand nous regardons dans le sens biblique, o escape l'issue ou o livramento, ou bien la délivrance, ele pode acontecer em um outro sentido. ça peut arriver dans un autre sens. Não, perdão. Não. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13, ele nos diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. » Amém? Amen. A gente pode perceber nesse versículo On peut comprendre dans ce verset que Deus ele não está retirando a tentação, que Dieu n'est pas en train d'enlever la tentation. mas dentro dessa tentação, Mais dans cette tentation, dentro dessa prova, dans cette épreuve, ele vai nos dar um escape il va nous donner une issue para que nós possamos suportar essa situação. pour que nous puissions supporter cette situation. Nesse versículo nós podemos aprender Dans ce verset, on peut apprendre pouco mais sobre a soberania de Deus. un peu plus sur la souveraineté de Dieu. Aprendemos que Deus ele é soberano On apprend que Dieu est souverain e é Ele que et decide c'est lui qui décide a melhor
la meilleure, o que é o melhor para cada situação ce qui est mieux pour chaque situation que cada pessoa está atravessando. que chaque personne est en train de traverser. Porque aquilo que a Vitória está atravessando, Parce que ce que Victoria est en train de traverser, ao escape para ela, l'issue de cette situation não é a mesma escape que Deus quer dar para a situação que a Éricas está enfrentando. n'est pas la même issue que le Seigneur veut donner à ce que Ericaz est en train d'affronter. Deus, ele é soberano. Dieu est souverain, Deus, ele é poderoso il est puissant para nos retirar de qualquer situação. pour nous retirer de n'importe quelle situation. Ele é poderoso para fazer além do que nós pensamos. Il est puissant pour faire au-delà de ce que Ele nous é pensons. poderoso para fazer. Il est puissant pour le faire. Ele é poderoso para nos retirar de tais situações. Il est puissant pour nous retirer des situations. Mas melhor do que nos retirar diante de uma tentação, Mais ce qui est mieux encore de nous retirer, dans une situation, é enfrentar essa tentação Se a- conosco. c'est affronter cette situation, cette tentation avec nous. Amém? Amém. E é exatamente isso que Paulo nos ensina. Et c'est exactement ce que Paul nous apprend. Paulo, ele diz que nenhuma tentação Paul dit qu'aucune tentation é maior do que nós possamos suportar. n'est plus grande que nous ne pouvons pas supporter. Deus, ele sabe que eu e você, queridos, nós somos pó. Dieu sait que toi et moi, bien-aimés, on est poussière. Que eu e você, en tant que homens, nós temos limitações. Que nous, en tant qu'hommes, nous avons des limitations. E por mais que as nossas emoções Et pour le plus que nos émotions estão gritando ali dentro de sont nós, en train de crier à l'intérieur de nous, dizendo que nós não vamos suportar a tentação que nós estamos enfrentando, en disant que nous n'allons pas supporter la tentation qu'on est en train de passer, creia, crois seulement. você pode suportar esta tentação. Tu peux supporter cette tentation. E você vai suportar Et tu vas la supporter. porque Deus está com Parce você. que Dieu est avec toi. Porque aquele que está com você, Parce que celui qui est avec toi, ele te fortalece. il te fortifie. E pouco importa a tentação que você está vivendo, Et peu importe la tentation que tu es en train de traverser, você vai vencer. tu vas vaincre. Isso é verdade. Ça, c'est vrai. C'est une Isso é vérité. Bíblia. C'est biblique. Isso é o que diz a palavra do Senhor. C'est ce que Dieu dit la parole du Isso Seigneur. é o que eu e você devemos C'est crer. ce que toi et moi, nous devons croire. Em vez de dar ouvido Au lieu d'écouter a que as nossas emoções estão ce dizendo, que nos émotions nous disent, que Deus não nos ama, que Dieu ne nous aime pas, que Deus nos deixa nessa tentação, que Dieu nous laisse dans la situation, que Deus nos abandona nessa que situação. Dieu nous abandonne dans la situation. Isso é o que o diabo fala. C'est ce que le diable dit. É o que as emoções C'est ce que dizem. les émotions Mas o disent. que a palavra Mais ce diz que la parole dit, e o que você e eu temos que et ce crer que toi et moi, on doit croire, é o que diz a palavra do Senhor sobre nós. c'est ce que dit Amém? la parole du Seigneur sur nous. Amen. E sabe, queridos, Et vous savez, bien-aimés, nós podemos pensar na tentação como um pecado. nous pouvons penser à la tentation comme un péché, Como o pecado de matar, comme le péché de tuer, roubar, de voler, mentir, de mentir, trair. de tromper. Amém? Mas existe uma tentação Mais il y a une tentation que não é muito falada, qui n'est pas beaucoup, qu'on n'en parle pas beaucoup, mas que é muito vivida. mais qu'on le vit beaucoup. É a tentação Mais c'est la tentation de abandonar tudo. de tout abandonner. Amém? Amém. Quem já não enfrentou, queridos? Qui n'est pas passé par là, bien-aimé? Momentos da sua vida Des moments de votre vie em que você foi tentado que tu as été tenté a jogar tudo pro alto. à tout jeter en l'air. Jogar família, La famille, jogar marido, se for possível le também, mari si c'est possible aussi, filho, les casamento, enfants, le mariage, ministério, le ministère, o trabalho, le travail, até a vida. même la vie. Sabe aqueles momentos em que você diz, eu não aguento mais, C'est les moments où tu te dis j'en peux plus e que a tentação tá ali na tua frente, desiste, querida, porque você realmente não vai aguentar. et que la tentation te dit abandonne, bien-aimé, parce que tu vas pas réussir. Eu vou desistir. Je vais abandonner. Essa palavra, ela nos lembra algo muito importante. Ce mot nous rappelle quelque chose de très important. Que não é Deus quem nos tenta. Que c'est pas Dieu qui nous tente. Não é Deus que traz essa tentação nas nossas C'est pas vidas. Dieu qui ramène ces tentations dans nos vies. Ali onde o diabo coloca, planta mentiras no nosso coração. Là où le diable met des mensonges dans nos cœurs Para nos afastar do amor de Deus. pour nous éloigner de l'amour de Dieu. A palavra de Deus diz La parole de Dieu que dit Deus, ele não tenta ninguém. que Dieu ne
tente personne. Ele não envia nenhuma tentação. Il n'envoie pas de tentation. Mas a palavra de Deus também diz Mais la parole de Dieu dit aussi que essas tentações, que ces tentations, mesmo não têm sido enviadas por Deus, même si elles n'ont pas été envoyées par Dieu, Deus dá limite para elas. Dieu les donne des limites pour ça. Amém? Amen. Porque Deus, ele impõe limites. Parce que Dieu, il met des limites. A Bíblia diz que Deus, ele dá limite à criação. La Bible dit que le Seigneur donne des limites à la création. Nós falamos aqui no começo, né? Deus falou aqui no começo do culto Le Seigneur a dit au début du culte que ele enviou qu'il a envoyé a chuva la pluie. e a chuva teve que descer. Et la pluie a dû descendre. Mesmo que há muito tempo estamos esperando a chuva. Même s'il y a longtemps qu'on attend la pluie. E essa chuva chegou de madrugada Et la pluie est arrivée en pleine nuit. porque Deus deu ordem à chuva para ela vir nesse exato momento. Parce que Dieu a donné l'ordre à la pluie pour qu'elle tombe à cet exact moment. A Bíblia diz que Deus, ele chama as estrelas e elas se apresentam porque ele chamou. La Bible dit que le Seigneur appelle les étoiles et les étoiles se présentent parce que Dieu les a appelées. Uma a uma. Une par une. A Bíblia diz que Deus tem o controle, dá limite aos animais. La Bible dit que le Seigneur a le contrôle de donner la limite aux animaux. A Bíblia diz que ele tem limite sobre o mar só vem até aqui e não passa daqui, porque Deus estabeleceu um limite para o mar. La Bible dit que le Seigneur a contrôle sur la mer, qu'il a imposé des limites. Il vient jusqu'à là, mais il ne traverse pas. Amém. Glória a Deus, Deus é bom. Amen. Então, queridos, Deus, ele também dá limite às suas criaturas. Alors, bien aimé, le Seigneur aussi donne des limites à ses créatures, A todos os animais. à tous les animaux, A todos os seres vivos. à tous les êtres vivants. E ele também dá limite àquele que traz tentação para você, Et queridos, o diabo. pardon. Il donne aussi des limites à celui qui ramène la tentation, qui est le diable. O diabo somente pode tocar em nós Le diable peut seulement nous toucher até onde Deus deixar. jusqu'à où le Seigneur permet. Ele diz, até aqui você toca, daqui para lá você não toca. Il dit jusqu'à là tu touches, mais à partir de là tu ne touches pas. Vimos isso claramente na vida de Jó. On a vu clairement dans la vie de Job. Ele estabeleceu um limite. Il a établi une limite. Você pode tentar, você pode tocar, mas só até aqui basta. Tu peux tenter, tu peux toucher, mais jusqu'à là, et c'est tout. Você não vê o diabo extrapolando o limite que Deus deu para ele. Tu ne vois pas le diable dépasser la limite que le Seigneur lui a donnée. Por que você acha que ele vai extrapolar e passar o limite para destruir a sua vida, queridos? Pourquoi tu crois qu'il va dépasser la limite qui va détruire ta vie, bien Ali aimé? onde ele está falando para você que você não vai conseguir, Là où il te dit que tu ne vas pas réussir, que é o fim da sua família, que c'est la fin de ta famille, é o fim do teu la casamento, fin de ton mariage, ou do teu ministério, contre ton ministère, ou do teu trabalho. ou de ton travail. Pouco importa o que o diabo diz. Peu importe ce que le diable dit, Ele tem limite il a des limites. e ele não pode depassar esse Il limite. ne peut pas dépasser cette limite. Ele só vai até onde o meu Criador deixa. Il va jusqu'à où mon Créateur laisse. Não é o diabo que estabelece limite na sua vida, querido. C'est pas le diable qui met des limites dans ta vie, bien Nós aimé. sabemos que o pecado nos atrai. Nous savons que le péché nous Nós somos attire. atraídos pelo pecado. Nous sommes attirés par le péché. A Bíblia diz por aquilo que está no nosso coração. La Bible dit par ce qui est dans notre cœur. Mas uma vez que nós entregamos o nosso coração para Deus, Encore une fois, si on donne notre cœur à Dieu, que nós submetemos o nosso coração diante de Deus, que nous soumettons nos cœurs devant Dieu, o Espírito Santo faz uma obra redentora no nosso coração. le Saint-Esprit fait une œuvre rédemptrice dans ton cœur. E ali onde você tenha dificuldades com aquela tentação, Et là où tu as des difficultés avec cette tentation, o Espírito Santo chega neste uma sua fraqueza, le Saint-Esprit arrive dans ta faiblesse, faiblesse. e ele torna você forte. Il te rend fort. Amém? Amen. Ele dá limite. Il met des limites. E essa situação, Et cette situation, essa tentação, cette tentation, ela não veio para matar você, il ne vient pas pour te tuer. como muitas das vezes o diabo coloca na nossa mente. Comme souvent le diable met dans notre pensée. Como muitas das vezes as nossas emoções nos fazem crer. Comme souvent nos émotions nous font croire. Ela não veio mais forte do que você possa suportar. Elle n'est pas plus forte que ce que tu peux supporter. Afinal, Deus, ele está levando esse peso com você. Le Seigneur porte ce poids avec toi.
A tentação, queridos, escute, La tentation, bien-aimé, écoute bien, só é pesada est juste lourde quando ela é levada sozinha. quand elle est portée seule, Quando eu não tenho Deus na minha vida. quand j'ai pas Dieu dans ma vie, Quando eu não convido Deus para viver comigo. quand j'invite pas Dieu à vivre avec moi. Aí eu não consigo ceder à tentação. Et j'arrive pas à Resistir, pardon. résister à la tentation. Amen. Eu caio Je de tombe, joelhos diante dessa tentação. je tombe à genoux devant cette tentation. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Mais quand nous donnons notre vie à Jésus, e o Espírito Santo vem em nós, le Saint-Esprit habite en nous, habitar em nós, il vient habiter en nous, mudar a nossa vida, changer nos vies, mudar os nossos desejos changer nos volontés e trazer força nessa fraqueza que você acha que é impossível vencer. et apporter la force dans cette fragilité que tu penses que c'est impossible de vaincre. Pense uma tentação na sua vida. Pense à une tentation qui est dans ta vie. Qual é aquela tentação que você fica com aquele espinho na carne? C'est quoi cette tentation que tu restes avec cette... Un échado sur la chair, né? Amen. Que você tenta, cai, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Que tu te lèves, tu tombes, tu te lèves et tu tombes. Você tenta, você quer, tem vontade, Tu essayes, tu veux, tu as la volonté, mas depois você cai de novo no pecado. mais tu retombes encore une fois dans le péché. Com Jesus, Grâce à Jésus, com Jesus, avec Jésus, pardon, você pode vencer essa tentação. tu peux vaincre cette tentation. Jesus, certa vez, ele disse em Mateus 11:28, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Amém? Jésus a dit dans Matthieu 11:28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Amém? Amen. Querido, ele não está chamando aquele que não está cansado. Bien-aimé, il n'appelle pas celui qui n'est pas fatigué. Ele não está chamando aqueles que estão realmente tranquilos, que Ele- estão tudo bem com a vida. Il n'appelle pas celui qui est tranquille avec la vie. Ele está chamando aqueles que estão doentes, Il appelle celui qui est malade, aqueles que estão precisando desesperadamente de um Salvador, ceux qui ont besoin désespérément d'un sauveur, aqueles que estão desesperadamente lutando ali contra um pecado. celui qui se bat constamment contre un péché. É esse que Jesus está chamando. C'est celui-là que Jésus appelle. Aquele que está cansado de lutar sozinho contra esse pecado que tem humilhado você. Celui qui est fatigué de se battre seul contre ce péché que tu humilies. É a esses, a nós, C'est à ceux-là, à nous, que Jesus está nos chamando. que Jésus appelle. E esse descanso que Jesus nos Et oferece ce repos que Jésus nous offre, não é um descanso do corpo, c'est pas un repos du corps, mas é um estado de paz interior mais c'est un état de paix intérieure que não depende das circunstâncias externas, qui ne dépend pas des circonstances externes, que sejam elas favoráveis ou não. que ça soit favorable ou pas. A paz habita em mim. La paix habite en moi. O espírito de paz habita em mim. L'esprit de paix habite en moi. E porque o espírito do Senhor habita em Et mim, parce que l'esprit du Seigneur habite en moi, a paz tem que viver la em paix, nós. la paix doit vivre en nous. Amen. É saber C'est savoir que a minha alma, que mon âme, que muitas vezes quando ela quer se agitar, que souvent quand elle veut s'agiter, eu preciso trazê-la de volta à verdade. j'ai besoin de la ramener de retour à la vérité. Que Jesus, Que Jésus, o príncipe da paz, le prince de paix, vive dentro de mim. vit en moi. E se a minha alma quer se agitar, Et si mon âme veut s'agiter, as minhas emoções querem fazer como vague, como ondas do mar, et mes émotions veulent le faire comme les ondes de la mer, você les vagues de precisa, la mer, pardon. você precisa impor limite às suas emoções. Tu dois imposer des limites à tes émotions. Quando ela quiser roubar a sua paz, Quand elles veulent voler ta paix, diga pare. dis arrête. O Espírito do Senhor está em mim. L'esprit du Seigneur est en moi. O Espírito de paz L'esprit de paix vive em mim. vit en moi. Você pode ter muito tempo vivido e se acostumado a viver sem paz. Tu as dû le vivre longtemps et tu as l'habitude de vivre sans paix. Talvez você nem perceba Peut-être tu le remarques même pas, que a falta de paz é comum para você. que le manque de paix est commun pour toi. É normal. C'est normal. Foi tudo que você sempre viveu desde pequena. C'est ce que tu as toujours vécu depuis petit. Sabe aquelas pessoas agitadas? Tu sais, ces gens qui sont agités, Sabe aquelas pessoas que vivem o Anxieux. tempo todo assim ansiosas? ceux qui sont tout le temps anxieux, Não é normal. c'est pas normal.
Você precisa viver em paz. Tu dois vivre en paix. As suas emoções precisam estar em paz. Tes émotions doivent être en paix. Seu pensamento deve estar em paz. Tes pensées doivent être en paix. Porque o Espírito do Senhor vive em você. Parce que l'Esprit du Seigneur vit en toi. Jesus, o príncipe da paz, vive em você. Jésus, le prince de paix, vit en toi. Você não anda mais sozinho. Tu ne vis plus seul. O Senhor vive contigo. Le Seigneur vit avec toi. Isso mata Ça tue. esse espírito de orfandade. Cet esprit d'orphelinité, Não. orphelin, Orfelã? Amém? orphelin. Quando você tem essa certeza de que você não está só Quand tu as la certitude que tu n'es pas seul e que Deus está contigo, et que Dieu est avec toi, nada mais importa. plus rien ne nous compte. Amém? Viver o descanso de Deus Vivre le repos de Dieu, é saber que o meu Pai me ama. c'est savoir que mon Père m'aime, Apesar das minhas fraquezas, au-delà de mes faiblesses, apesar do meu caráter, au-delà de mon caractère, apesar dos meus erros, au-delà de mes erreurs, apesar dos meus pecados, au-delà de mes péchés. o Pai nos ama com um amor perfeito. Le Père nous aime avec un amour parfait. Porque mais uma vez, Parce qu'encore une fois, Deus sabe que somos pó. Dieu sait qu'on est poussière. Jesus, ele andou na terra. Il a marché sur la terre. Ele Jésus. viveu como homem. Il a vécu comme un homme. Ele não pecou, Il n'a pas péché porque ele é santo. parce qu'il est saint. Mas ele sabe da dificuldade que nós temos aqui, porque o mundo está no pecado. Parce qu'ici la difficulté, mais ici la difficulté qu'on a ici parce que le monde est en péché, Dans le péché. dans le péché, amen. E ele está E- exatamente nos ajudando Il est exactement en train de nous aider no nosso interior à l'intérieur de nous para que nós possamos andar como ele andou, pour que nous puissions marcher comme lui il a marché, resistindo ao pecado, résister en résistant au péché, cheios de problemas ao redor, avec beaucoup de problèmes aux alentours, mas que a paz vive dentro de nós. mais que la paix vit à l'intérieur de nous. Amém? Amen. Essa palavra ele diz que Jesus ele leva o fardo comigo Cette parole dit que le Seigneur, il apporte le fardeau avec nous, il porte le fardeau avec nous. quando eu me entrego para ele. Quand je me donne à lui. Não é para todo mundo que Jesus ele leva o fardo. Il porte pas le fardeau de tout le monde. É para aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, C'est celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. aqueles que vieram a ele. Ceux qui sont allés jusqu'à lui. Então você precisa vir a Jesus para receber esse descanso. Alors toi, tu dois venir jusqu'à Jésus pour recevoir ce repos. Há uma porta de entrada Il y a une porte d'entrée para que ele possa entrar no seu coração. pour qu'il puisse entrer dans ton cœur. Quando eu reconheço que sou pecador, Quand je reconnais que je suis pécheur, quando eu entrego meu coração a Deus, quand a je donne mon Jesus, cœur à Jésus, aí eu vou viver essa paz sobrenatural que excede todo entendimento. je vis cette paix surnaturelle qui dépasse tout entendement. Amém? Amém. Deus ele não deixa nenhuma tentação, Dieu ne laisse aucune tentation, nenhum problema aucun problème, maior do que você pode suportar. plus Amém? grand que ce que tu peux supporter. Amen. E a chave está aqui. Et la clé est ici. Você pode suportar, Tu peux supporter porque ele provê. parce qu'il pourvoit. Ele está com você. Il est avec toi. E ele provê aquilo que eu e você precisa. Ele diz: eu vos darei o descanso. Il pourvoit ce que toi tu as besoin. Il dit, je vous donnerai repos. Mas o descanso, queridos, não é automático. Mais le repos, il n'est pas automatique. Mais uma vez, eu preciso aceitar esse descanso. Encore une fois, je dois accepter ce repos. Porque sabe o que pode estar acontecendo? Parce que tu sais que ce qui peut arriver, Deus ele pode estar simplesmente de mãos entregues, de mãos abertas, querendo abençoar você, Dieu peut être avec les mains tendues en train de vouloir te bénir. Onde você está vivendo essa prova que você está vivendo. Là où tu passes par des épreuves, Ele está querendo te dar força, il veut te donner des forces, ele querendo te dar paz, il veut te donner la paix, ele quer te dar sabedoria, il veut te donner la sagesse, ele quer te dar amor. il veut te donner l'amour. Mas enquanto as mãos do Senhor estão abertas, Mais pendant que les mains du Seigneur sont ouvertes, querendo colocar e te entregar coisas para você, en voulant te donner des choses, qual é a atitude de alguém que quer receber? quelle est l'attitude de celui qui veut recevoir? É também C'est aussi colocar as mãos para frente para receber. mettre les mains devant pour recevoir. Mas o que acontece é que muitas das vezes Jesus ele está colocando as mãos para te entregar algo Ce qui se passe, c'est que souvent Jésus nous tend la main pour donner quelque chose e nós estamos exatamente como a Erika estava, et mas nous para sommes beber, exactement comme ça, com as mãos fechadas, avec les mains fermées, com o coração fechado. avec un cœur fermé. Por quê? Pourquoi? Porque nós pedimos a Deus para nos tirar dessa situação.
Parce que nous demandons à Dieu de nous enlever de cette situation. nós não dizemos, Senhor, me ajuda nessa situação. Nous ne disons pas, Seigneur, aide-moi dans cette situation. Você consegue entender, queridos? Tu arrives à comprendre, bien Deus, aimé? ele não quer tirar você dessa situação que você está vivendo. Dieu ne veut pas t'enlever de cette situation. Mas ele quer te dar tudo o que você precisa para suportar essa situação. Mais il veut te donner tout ce que tu as besoin pour supporter cette situation. Então descruze os seus braços. Alors décroise tes bras, Abra o seu coração. ouvre ton cœur E receba a paz, o amor, a graça do Senhor. et reçois la paix, l'amour et la grâce du E a Seigneur. força que você precisa para suportar essa situação que você está vivendo. Et Amém? la force que tu as besoin pour supporter cette situation que tu es en train de vivre. Das formas que nós queremos desistir de tudo L'une des façons que nous voulons tout abandonner, é porque nós não olhamos para Deus. c'est parce qu'on ne regarde pas vers Dieu. E esses dias eu tenho enfrentado Et ces jours, j'ai affronté esse espírito que eu posso dizer, cet esprit que je peux dire, essa vontade, essa tentação de desistir. cette volonté, cette tentation de tout abandonner. Sabe aquele dia Tu sais ce jour em que uma dificuldade chega qu'une difficulté arrive no meio de tantas outras au milieu de tant d'autres e que seu copo já tá aqui cheio no máximo et que ton vase est rempli au maximum e que chega mais um problema et qu'il y a encore un problème qui arrive. e é a gota que faz transbordar o vaso. Et c'est la goutte qui fait déborder le vase. Amém? Amen. E aí esse dia chega e você diz, não, pronto, para tudo, Et là, ce jour arrive, tu te dis, attends, arrête tout, porque o fardo tá pesado demais. parce que le fardeau est trop lourd. Sabe aquele dia que você não consegue ver as coisas claramente? Tu sais, ce jour où tu n'arrives pas à voir les choses clairement, Parece que tem assim uma nuvem escura na sua cabeça. on dirait qu'il y a un nuage noir sur ta tête. Você esqueceu tudo que Deus te disse. Tu as oublié tout ce que Dieu t'a dit. Você esqueceu todas as promessas que foram declaradas pela sua vida. Tu as oublié toutes les promesses qui ont été déclarées pour ta vie. Porque a situação tá tão escura Parce que la situation est tellement sombre que nada mais faz sentido pra que você. plus rien n'a de sens Eu pour tô falando toi. com alguém, querido. Je parle à quelqu'un bien aimé. Esses dias eu vivi isso. Eu tô falando pra mim, então. Ces derniers jours, j'ai vécu ça. Je parle pour moi alors. E a minha oração Et ma prière, era exatamente essa. c'est exactement ça. Senhor, Seigneur, me livra dessa situação. délivre-moi de cette situation. Eu fui honesta com Deus. J'étais honnête avec Dieu. Eu disse, Senhor, eu quero sair dessa situação. J'ai dit, Seigneur, je veux sortir de cette Eu situation. eu conheço a Bíblia, Je connais la Bible, eu conheço a tua palavra, je connais ta parole, eu conheço histórias inúmeras, incontáveis, je connais beaucoup d'histoires de pessoas que tu deu um escape, tirando a pessoa da situação. de personnes que tu as donné l'issue, tu les as enlevées de la situation. E eu quero viver Et je veux vivre esse escape na minha vida, cette issue dans ma vie, como tu já fez em outras vezes. comme tu as fait les autres fois. E queridos, quando eu terminei de falar, Et bien aimé, quand j'ai fini de parler, porque eu falei muito, hein? parce que j'ai beaucoup parlé, hein. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu falo Je bastante. sais pas si vous avez compris, mais je parle beaucoup. E lá, quando eu terminei de falar, Et quand j'ai fini de parler, eu falo muito? non, ça va. Deus... Amém, irmão? Queridos, quando eu terminei de falar, Bien aimé, quand j'ai fini de parler, Deus, ele falou claramente no meu espírito. Escute essa palavra. Dieu a dit clairement dans mon esprit, écoute bien cette parole. Você vai ganhar muito mais enfrentando essa situação comigo do que se retirando dela sem mim. Tu vas beaucoup plus gagner en affrontant cette situation avec moi que si je t'enlève de la situation. Sans moi. Il faut redire. Você vai ganhar muito mais enfrentando essa situação comigo Tu vas beaucoup plus gagner en affrontant cette situation avec moi do que se retirando dessa situação sem mim. que si tu te retires de cette situation sans moi. Amém? Amen. Porque nós queremos sair. Parce que nous voulons sortir. Se Deus vai com a gente ou não, a gente não quer saber. Porque a gente diz assim, Senhor, só me tira. Si Dieu va avec nous ou pas, là, on ne veut pas savoir. On Né, veut juste Carlita? que le Seigneur nous enlève. Amém? Amen. A palavra que a Carlita falou aqui na frente foi realmente uma introdução do culto, La né? parole que le Carlita a ramenée ici, c'était une introduction du culte. E sabe, queridos, aquela voz ali me deixou no chão. Tu sais, bien aimé, cette voix m'a laissé par terre. Eu me lembrei de Moisés. Se o Senhor não for, eu não saio daqui. Je me suis rappelé de Moïse quand il a dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas.
eu não tiro os meus pés deste lugar. Je n'enlèverai pas mes pieds de cet endroit. Queridos, que essa seja essa palavra de Deus para você nessa noite. Bien-aimé, que ce soit la parole de Dieu pour vous cette nuit. Aquilo que você está enfrentando Ce que hoje, tu es en train d'affronter aujourd'hui, você está enfrentando com Deus. tu l'affrontes avec Dieu. Recebe a força que Ele tem para ti. Reçois la force qu'il a pour toi. Recebe a graça que Ele quer te derramar sobre você. Reçois la grâce qu'il veut renverser sur toi. Recebe a sabedoria. Reçois la sagesse. Recebe a paz. Reçois la paix. Recebe a força que você precisa. Reçois la force que tu as besoin. Não queira sair de um lugar onde Deus te plantou. Ne désire pas sortir de l'endroit où le Seigneur t'a planté. Porque se você querer ir para outro lugar Parce que si tu veux aller à un autre endroit, sem Deus, sans Dieu, aí você vai ver o que é sofrer. et là tu vas voir ce qui est souffrir. Porque, amados, Ele sabe Parce que bien-aimé, il sait que há algo que nós precisamos aprender nesse tempo específico. qu'il y a quelque chose que nous devons apprendre dans ce temps spécifique. E retirar o problema Et enlever le problème, não nos traria aprendizado. ça ne ramène pas à l'apprentissage. Somente colocaria o problema para um outro momento. Ça va seulement mettre le problème, rapporter à un autre moment. Nós estamos tão acostumados a procrastinar, Nous né? sommes tellement habitués à procrastiner Não é? E deixar para depois. et laisser pour après. Mas a vontade de Deus Mais la volonté de Dieu, é que nós devemos continuar. c'est que nous devons continuer. A sua vontade é que nós possamos enfrentar de uma vez por toda esse problema de frente. Sa volonté, c'est que nous puissions affronter une fois pour toutes ces problèmes devant, Com Deus. avec Dieu. Tô falando com alguém aqui, queridos. Je parle à quelqu'un, bien-aimé. Deus, Ele te dará um escape. Dieu te donnera l'issue, Um caminho para você escapar. un chemin pour que tu puisses t'échapper. Mas esse escape Mais cette issue, é dentro dessa situação. c'est dans la situation. Não é saindo dela. C'est pas en sortant de la situation. Que tal, em vez de você reclamar com Deus para te retirar dessa situação, Qu'est-ce que tu en penses que au lieu de râler envers Dieu et lui demander de te sortir de la situation, que tal orar a Deus dizendo: et si tu priais à Dieu en disant, Senhor, o que é que eu preciso aprender com ela? Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre avec cette situation? Talvez você precise aprender sobre a palavra fidelidade. Peut-être que tu dois apprendre sur la parole fidélité. A gente vive num mundo, queridos, tão descartável. On vit dans un monde qui est tellement Jetable? Amen. As relações são descartáveis. Les relations sont jetables. Ninguém quer mais pagar o preço por um filho, Personne ne veut payer un prix pour un fils, por uma família, pour une famille, por um emprego. pour un emploi. É muito mais fácil a gente desistir C'est beaucoup plus facile d'abandonner e pegar outro ali na et frente prendre un devant do que pagar o preço por algo que eu tenho hoje. que payer un prix pour ce que j'ai aujourd'hui. O preço por aquilo que foi Deus que me deu. Un prix pour ce que Dieu m'a donné. Pagar o preço por aquilo que Deus está comigo me ajudando. Payer le prix pour ce que Dieu est avec moi en train de m'aider. E alguém ainda mais pior do que tudo isso Et pire que tout ça, é que ninguém quer mais pagar um preço para permanecer em Deus. c'est que personne ne veut payer le prix pour permanêtre, rester en Dieu. Amém? Logo que um problema chega, Dès qu'un problème arrive, a primeira coisa é pensar, eu quero fugir. la première chose, c'est dire je veux fuir. É mais fácil C'est fugir. plus facile de fuir. Ninguém quer sentir dor. Personne ne veut sentir la douleur. Eu não sei se você conhece essa expressão, ela é bem conhecida no Brasil. Je ne sais pas si tu connais cette expression qui est bien connue au Brésil. Mas a gente tem uma expressão que diz assim, o fulano vive empurrando tudo com a barriga. Conhece, Edna? C'est une phrase qui dit un tel vit en train de tout pousser avec le ventre. Acho que a palavra mais fácil que eu encontrei em francês é traîner les pieds. La parole la plus facile que j'ai trouvée, c'est quelqu'un qui traîne les pieds. Amen. Amen. Tá vendo aqui a pessoa? Tu né? vois là, c'est la personne. Um pouco... Un peu. Então, ela empurra com a barriga. Em francês é mais ou menos traîner les pieds. En portugais, c'est en train de pousser avec le ventre, mais en français, ça nous donne traîner des pieds.
Amém? Amen. E essa expressão significa viver sempre adiando uma decisão Et importante. cette expression, c'est être toujours en train de déplacer une Decisão importante. décision importante. Amen. Deixando para depois Laissons pour faire après. aquele que não toma previdência que traga mudança para a situação. Celui qui ne prend pas des attitudes Uh-huh. qui va ramener des changements à la situation. E se você olhar aqui para essa foto, Et si tu regardes cette photo, você se coloca aqui no lugar deste homem. tu te mets à la place de cet homme. Aqui é você, amém, queridos? C'est toi, bien-aimé. Amen. Tá, dá para ver aí, Joana? Amém? Amém. Aqui somos nós. Ça, c'est nous. Digamos aqui que teve um problema que aconteceu na nossa vida, eu coloquei aqui mais ou menos o ano de 2023. Disons que le problème est arrivé dans notre vie en 2023. Então o problema chegou nas nossas vidas, Alors, le problème est arrivé dans notre vie. quer que seja o problema que você esteja vivendo, Peu importe quel problème que je suis en train de vivre, eu deixo você livre no seu pensamento. je te laisse libre avec tes pensées. Olha o tamanho do problema. Regarde la taille du problème. Mas porque eu não me preocupei, Mais parce que je ne me suis pas inquiétée, eu não resolvi, j'ai pas résolu, eu deixei para depois. j'ai laissé pour que ça se fasse O après. problema sumiu, mas quando foi em 2024 ele veio. Le problème a disparu, mais en 2024, il est E revenu. você vê que há uma pequena diferença. Et tu vois qu'il y a une petite différence. Mas ele cresceu. Mais c'est un peu grandi. Continuei empurrando com a barriga. Il a continué à traîner des pieds. 2025 chega. 2025 arrive. O problema cresceu mais um pouco. Le problème a encore grandi. Em vez de eu tomar Au lieu de prendre essa situação cette situation e resolvê-la de uma vez por et todas, résoudre une fois pour toutes, eu empurrei com a barriga. j'ai traîné des pieds. Chegou 2026, Et on est arrivé en 2026. o problema já está bem maior. E eu posso ver que ele está quase que 3 vezes, porque se você botar ele deitado aqui. Le problème est beaucoup plus grand. On dirait que c'est 3 fois plus. Amém. Amen. É isso que nós fazemos, queridos. C'est ce qu'on fait, bien-aimés. Os problemas que chegam na nossa vida, Les problèmes qui arrivent dans nos vies, nós deixamos para depois. on les laisse pour après. Não resolvemos esses problemas. On ne résout pas ce E problème. quando ele volta Et novamente, quand il revient, ele volta maior. il revient encore plus grand. E encore, e depois, e depois, e Et depois. encore, et encore, et encore. Amém? Amen. Você pode até estar gritando a Deus: Tu peux même être en train de crier vers Dieu. Senhor, me tira daqui, dessa situação. Seigneur, enlève-moi de cette situation. Mas, queridos, enquanto você não resolver essa situação, Mais bien-aimé, tant que tu ne résous pas cette situation, eles vão voltar cada vez pior. ils vont revenir encore pire à chaque fois. Você pode estar até gritando a Deus Tu peux être même en train de crier envers para Dieu que ele mude essa situação. pour qu'il change cette situation. Mas você já parou para pensar Mais est-ce que tu t'es déjà dit que talvez que peut-être a vontade do Senhor la volonté du Seigneur, não seja te livrar desta situação, c'est peut-être ne pas te délivrer de cette situation, mas enfrentar junto com você essa situação? mais l'affronter avec toi? Aquilo que mais você tentou evitar, como a Carlita falou no começo do culto. Ce que tu as tellement essayé d'éviter, comme Carlita l'a dit. Deus, ele não deixou ela ir para onde ela queria, Dieu ne lui a pas laissé aller où elle voulait, porque ele sabia que aonde ele queria levá-la, parce qu'il savait que là où il voulait qu'elle aille, tinha um ensinamento para ela. il y avait un enseignement à prendre. Amém? Amém. Em vez de orar pedindo a Deus para que ele envie uma saída dessa situação, Au lieu de prier et demander à Dieu qu'il t'enlève de la situation, ore dizendo a Deus: prie en disant, Pai, Père, neste lugar que eu en estou, cet endroit que je suis, eu recebo a tua paz, je reçois ta paix, eu recebo a tua je graça, reçois ta grâce, eu recebo a tua força, je reçois ta force, eu recebo a tua sabedoria. je reçois ta sagesse. Eu não quero mais ser guiada pelas minhas Je veux emoções, plus être guidée par mes émotions, pelos meus par sentimentos, mes sentiments, mas eu quero ser guiada pelo teu Espírito. mais je vais être guidée par ton E esprit. eu quero resolver Et hoje je veux résoudre aujourd'hui aquilo que eu tenho procrastinado ce que j'étais en train de procrastiner. e aquilo que essa bola de neve que tem crescido, Et ce essa Boule de bola de neve neve. que tem crescido, qui grandit, mas eu quero resolvê-la hoje. je veux la résoudre aujourd'hui. E eu quero resolvê-la contigo. Et je veux la résoudre avec toi. Esse momento que você tanto evita, Ce moment que tu évites tellement,
Uma vez que você decidir enfrentá-lo, une fois que tu décides à l'affronter, ele trará uma mudança, querido. ça ramènera un changement, bien-aimé. Decida ser fiel com aquilo que ele entregou para você. Décide d'être fidèle avec ce qu'il t'a donné. Seja os seus dons, Que ce soit les dons, seja a sua que família, ce soit ta famille, seu trabalho, ton travail, a sua saúde, ta santé, a sua situação com Deus. ta situation avec Dieu. Decida ser fiel a Deus nessa situação. Décide d'être fidèle à Dieu dans cette situation. Talvez essa situação que esteja diante de você hoje, Peut-être que la situation qui est devant toi ela é aujourd'hui, somente diante de ti, mostrando algo que você precisa mudar. elle est seulement devant toi pour te montrer quelque chose que tu dois changer. Não são os outros que precisam mudar. C'est pas les autres qui doivent changer. Não é a situação que precisa mudar. C'est pas la situation qui doit Mas somos changer. nós que precisamos Mais mudar. c'est nous qui devons changer. Devemos parar de apontar o dedo para um e para On outro doit arrêter de pointer du doigt à l'une à e l'autre apontar o dedo para nós et nous pointer à nous du doigt. e ser humildes o suficiente e dizer: Pai, Et être suffisamment humble pour dire o Père, que é que tu tá me ensinando com essa situação? qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre avec cette situation? Porque a vontade de Deus, quer dizer que eu e você cresçamos. Parce que la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, on puisse grandir. É que eu e você Que toi et moi, amadurecemos on puisse mûrir e podemos viver et on puisse a vivre totalidade daquilo que Deus tem para nós. la totalité de ce que Dieu a pour nous. Amém? Amen. Há um homem na Bíblia Il y a un homme dans la Bible, que a gente vai estudar ele durante todo esse mês, on va l'étudier pendant tout ce mois, que experimentou alguns episódios qui a expérimenté quelques épisodes onde Deus deu vários escapes na sua vida. où Dieu a donné beaucoup d'issue à sa vie. Não escapes de tirar completamente ele do problema, Pas une issue qui va l'enlever complètement du problème, mas ele deu vitória dentro do problema. mais il lui a donné des victoires dans le problème. E esse homem foi o profeta Daniel. Et cet homme, c'est le prophète Daniel. Amém? Amen. A gente vai estudar alguns desses episódios durante esse mês. On va étudier quelques épisodes pendant ce E mois. hoje eu quero falar só um pouco sobre como uma introdução sobre o Daniel e o contexto do livro de Daniel. Et là, on va un peu parler sur l'introduction sur Daniel et le contexte du livre de Daniel. Amém? Amen. Então, o livro de Daniel, ele traz uma mensagem sobre a soberania inquestionável de Deus. Le livre de Daniel ramène Uma mensagem un message sur la souveraineté de de Dieu, sobre toda a história humana e sobre todos os reinos e poderes terrenos sur toute l'histoire humaine et sur tous les royaumes et terrains. de la terra. Ele demonstra que apesar da queda e a ascensão dos impérios, Il dit que au-delà de la chute et l'ascension L'ascension. des empires e das perseguições que os fiéis enfrentam, et les persécutions que les fidèles affrontent, o plano de Deus, le plan de Dieu, ele prevalece. il gagne. Amém? E seu reino eterno é o destino final. Et son royaume éternel est le destin, la fin. Amém? Amém. E o livro também ele enfatiza a importância da fidelidade, Le livre aussi parle de l'importance de la fidélité, da oração de la prière e da integridade em meio ao mundo hostil. et de l'intégrité au milieu du monde. Ele oferece esperança e encorajamento aos que buscam servir a Deus. Il offre de l'espérance et l'encouragement de ceux qui cherchent à servir Dieu. E a história de Daniel, Et l'histoire de Daniel, ela se desenvolve num período conhecido como o período do cativeiro babilônico, elle se déroule pendant une période où, que se désigne comme la captivité babylonienne. e é um evento que marcou profundamente a identidade judaica C'est un événement qui a marqué profondément l'identité judaïste, juive. e ela teve implicações proféticas significativas. Il y a eu des implications prophétiques significatives. Importantes. Importantes. Daniel ele era um jovem de linhagens nobres, provavelmente da realeza e da aristocracia de Judá. Daniel était un jeune noble de la aristocratie, De Judá. pardon, de Juda. Ele e seus companheiros Ananias, Misael e Azarias, Lui et ses compagnons Ananias, Misael e Azarias, Misaël et Azarias, eles foram levados cativos para a Babilônia ils ont été amenés captifs en Babylone no terceiro ano do rei Joaquim.
à la troisième année du roi Joachim. E como era de hábito, Et comme c'était l'habitude, os reis, quando eles venciam, les rois, quand ils gagnaient, eles pegavam entre os cativos ils prenaient entre les captifs os melhores que eles tinham. les meilleurs qu'ils avaient. E eles pegavam esses melhores para que eles pudessem lhes servir. Et ils prenaient ces meilleurs pour qu'ils puissent leur servir. E Daniel e os seus amigos estavam no meio desse povo, dos melhores. Et Daniel et ses amis faisaient partie des meilleurs. E quando eles chegaram na Et Babilônia, quand ils sont arrivés en Babylonie, eles receberam novos nomes ils ont reçu des nouveaux noms e que estavam ligados a divindades babilônicas. qui étaient liés à des divinités de Babylone. Amém? Amen. E mesmo, queridos, ele tendo seus nomes trocados, Et même en ayant des noms changés, porque eram de costume, parce que c'était l'habitude, Daniel preservou a sua identidade Daniel a préservé son identité como filho do Deus Altíssimo. comme fils du Dieu très grand. Ele preservou a sua fidelidade ao Deus de Israel. Il a gardé sa fidélité envers Dieu d'Israël. Eles trocaram o nome de Daniel. Ils ont changé le nom de Daniel. Eles tiraram Daniel do local onde era conhecido como a habitação de Deus, que era Jerusalém. Ils ont enlevé Daniel de l'endroit où il était connu comme l'habitation de Dieu, qui est Jérusalem. Mas eles não roubaram a essência que Daniel tinha. Mais ils n'ont pas volé la nature de Daniel. Amen. A fidelidade, a identidade de Daniel La fidélité et l'identité de Daniel como filho de Deus. comme enfant de Dieu. Queridos, essa história é muito atual. Bien aimé, cette histoire est tellement actuelle. Muitas das vezes nós somos levados a viver situações Bien souvent, on est amené à vivre des situations como Daniel. comme Daniel. Daniel era fiel a Deus. Daniel était fidèle à Dieu. Era o povo que estava sendo infiel a Deus. C'était le peuple qui était en train d'être infidèle à Dieu. E por causa do pecado do povo, ele foi levado cativo. Et à cause du péché du peuple, ils ont été amenés captifs. Porque eles escolheram seguir outros deuses. Parce qu'ils ont choisi de suivre d'autres dieux. Mas Daniel permaneceu fiel. Mais Daniel, il est resté fidèle. E muitas das vezes nós podemos facilmente, queridos, Et souvent, on peut facilement, bien aimé, estar enfrentando situações être en train d'affronter des situations que fogem da nossa responsabilidade. qui enlèvent notre responsabilité. Que ce n'est pas de notre responsabilité. D'autres personnes ont péché, ne pas nous. Outras pessoas pecaram, mas não nós. E em vez de Daniel se revoltar, Et au lieu que Daniel se révolte, em vez de se rebelar contra Deus ou contra o au mundo, lieu qu'il se rebelle contre Dieu ou contre le monde, Daniel, ele pensou, eu não fui o causador disso, il s'est dit, c'est pas moi qui a causé ça. mas não é por causa disso que eu vou me dar as costas para Deus. Mais c'est pas pour ça que je vais tourner mon dos à Dieu. Eu vou continuar olhando para Deus. Je vais continuer à le regarder. Eu vou continuar sendo fiel a Je vais Deus. continuer à être fidèle à Dieu. Eu vou continuar buscando a Je vais Deus. continuer en cherchant Dieu. E é isso, queridos, que eu e você devemos fazer. Et c'est ce que toi et moi, on doit faire. Pouco importa a situação que eu e você enfrentamos. Peu importe la situation qu'on affronte, Pouco importa onde nós estamos hoje. peu importe où on est aujourd'hui, Pouco importa o trabalho que você está, onde você está trabalhando. peu importe là où tu travailles, Quantos de nós temos ainda famílias que não são libertas ou não conhecem o Deus que nós servimos? combien de nous avons des familles qui ne sont pas encore délivrées et qui ne connaissent pas le Dieu que nous suivons. Nós precisamos guardar a nossa identidade. Nous avons besoin de garder notre identité. Para que através daquilo que nós falamos e vivemos de Deus, Pour qu'à travers ce que nous parlons et vivons de Dieu, não somente falar de Deus, mas viver Deus, pas seulement parler, mais vivre Dieu, eles serão convertidos. eux seront convertis. E Deus espera isso de Et nós. Dieu attend ça de nous. Que nós, através da nossa atitude, Qu'à travers notre attitude, nós podemos trazer outros para Deus nous puissions amener d'autres à Dieu. no cativeiro, na captivité. Amen. Daniel e seus amigos decidiram ser fiel a Deus. Daniel et ses amis ont décidé d'être fidèles à Dieu. Queridos, aqui há um ponto muito importante. Bien aimé, là, il y a un point très important. Ser fiel Être fidèle, é uma decisão. c'est une décision. Amém? Amen. Amém? Amen. Se você não decidir ser fiel a Deus, Si tu décides pas d'être fidèle à Dieu, qualquer provação, peu importe quelle difficulté, qualquer tentação, peu importe quelle tentation, vai te levar para longe dele. va t'apporter loin de lui, Vai te levar para adorar outro Deus. va t'apporter à adorer d'autres dieux. Se você entra numa situação já ciente do que você quer, Si tu entres dans une situation en savant ce que tu veux, você não vai se perder. tu vas pas te perdre. Você não vai se deixar se
levada pela situação atual ou pelas suas emoções. Tu vas pas te laisser aller par des émotions ou par la situation. Se você não tem uma direção, Si tu n'as pas une direction, qualquer caminho serve. peu importe quel chemin va te servir. Qualquer pessoa desvia você. Peu importe quelle personne va te dévier. Daniel e seus amigos, Daniel et ses amis, eles sabiam para onde estavam indo. ils savaient là où ils voulaient aller. Eles sabiam o Deus ao qual eles serviam. Ils savaient quel Dieu ils servaient. Pouco importa a consequência que viesse sobre a vida deles. Peu importe la conséquence que venait sur leur Eu vie, sei o Deus que eu sirvo. je sais le Dieu que je sers. Eu decidi ser fiel a Deus. J'ai décidé d'être fidèle à Dieu. Eles sabiam a que eles pertenciam. Ils savaient à qui ils appartenaient. Pouco importa o lugar que eles estavam. Peu importe l'endroit où ils étaient, A sua identidade estava definida dentro deles. leur identité était définie en eux. Querido, será que nós temos essa identidade de Deus bem definida em nós? Bien-aimés, est-ce qu'on a cette identité de Dieu bien définie en nous, Ao ponto de não sermos influenciados pelos outros, mas nós influenciamos a eles? au point de ne pas être influencés par les autres, mais nous influencer les autres, Ao ponto de não sermos influenciados pelas circunstâncias e provações que au enfrentamos, point de ne pas être influencés par les circonstances et les situations qu'on affronte, que nos fazem desistir? qui nous font abandonner. Amém. Amen. E a Bíblia diz que uma vez que eles estavam na Babilônia, Et la Bible dit qu'une fois qu'ils étaient en Babylone, era normal, eles deveriam aprender a língua, c'était normal qu'ils devaient apprendre la langue, a literatura la littérature e a cultura. et la culture. E o primeiro teste de fidelidade de Deus veio com a questão da alimentação. Et le premier test de fidélité de Dieu est venu avec l'alimentation. A gente já sabe que eles eram servidos, né, com manjares e vinhos que vinham da mesa do rei. On savait qu'ils étaient servis avec de la nourriture qui venait de la table de Dieu. Só que aqueles alimentos, Mais ces aliments-là, eles eram consagrados a ídolos babilônicos. ils étaient consacrés à des idoles de Babylone. E você sabe que o povo judeu, Et tu sais que le peuple juif, eles têm uma lei alimentar, ils ont une loi alimentaire, que é o kashrut. c'est le kashrut. Amém? Eles só podem consumir alimentos puros. Ils peuvent seulement consommer des aliments purs. Então, consumir esse tipo de alimento, Alors consommer ces types d'aliments, na visão de Daniel, era se contaminar com esses outros deuses. dans la vision de Daniel, était se contaminer avec d'autres dieux. Daniel 1:8-9, ele diz assim, Daniel, contudo, decidiu, olha aqui, queridos, ele decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Outras versões falam que tivesse graça, né, sobre ele. Daniel 1, de 8 à 9 nous dit « Daniel décida de ne pas se souiller avec les maîtres du roi et le vin dont il buvait, et il supplia le chef des hauts fonctionnaires de ne pas lui obliger à se souiller. Dieu accorda à Daniel la faveur et la compassion du chef des hauts fonctionnaires. » Amém? Então perceba que primeiro Daniel decidiu não se contaminar. Alors tout d'abord, on voit que Daniel il a décidé de ne pas se contaminer. Tudo começa com decisão. Tout commence avec une décision. Será que você decidiu realmente ser fiel a Deus? Est-ce que tu as réellement décidé d'être fidèle à Dieu? O Salmo 119:30 diz assim, eu escolhi o caminho da fidelidade. Será que a gente pode dizer isso, querido? Eu escolhi, com muita certeza, o caminho da fidelidade. Pouco importa o que eu vou enfrentar no caminho. Mas eu escolhi, eu decidi no meu espírito de escolher ser fiel a Deus. E tenho dado atenção às tuas ordens. Pode traduzir o que eu Oh my disse? God, oui. Tu veux que je Psaume fasse? 119, vas-y. Psaume 119:30, j'ai choisi le chemin de la fidélité. C'est un choix. J'ai décidé d'être fidèle à Dieu. Peu importe ce que je retrouve sur le chemin, peu importe les provations, les difficultés, les problèmes, les affrontes, et j'ai décidé. Amen. Et parce que j'ai décidé, il n'y a aucun chemin qui va me faire tourner à droite ou à gauche. Amen. J'ai décidé de suivre Dieu. Moi et toi, nous devons décider d'être fidèles à Dieu. Amen. Parce que quand je décide, il y a quelque chose que change à l'intérieur de moi. Je décide. Et après, il complète, je me conforme à tes décrets, Amen. à tes commandements, Amen. à tes ordres. Alléluia. Amen. Tudo começa com uma decisão. Tout commence avec une décision. A primeira foi quando você decidiu entregar sua vida a Jesus. La première, c'est quand tu as décidé à donner ta vie à Jésus. Mas não para ali, queridos. Mais ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. Devemos continuar esse caminho, On doit continuer ce chemin seguindo os seus en mandamentos, suivant les commandements, colocando Jesus em cada
cada área das nossas vidas. Aumentons Jésus dans chaque partie de notre vie. Amém? Deus é fiel, Ele não muda. Dieu est fidèle, il ne change pas. E devemos seguir esse exemplo de fidelidade de Deus. On doit suivre cet exemple de E fidélité de Dieu. devolver a Ele essa fidelidade que Ele tem para nós. Et lui rendre cette fidélité qu'il a pour nous. Ser fiel Être fidèle, é uma decisão. c'est une décision. Amém? Amen. Se você já se levanta de manhã, como a Carlita disse, Si tu te lèves le matin comme Carlita a dit, decidido a ser fiel a Deus, décider d'être fidèle à Dieu, é meio caminho andado, como a gente diz no Nordeste, não é assim, c'est une irmão? moitié de chemin déjà marché. Comme on dit, Amém? Eu já me levantei, je me suis déjà levée, eu já estou decidida a seguir a Deus, a ser fiel a j'ai Deus. déjà décidé d'être fidèle à Dieu. Já é meio caminho andado. C'est déjà la moitié de chemin qui est fait. Agora você se levanta de manhã. Alors, imagine, tu te lèves le matin. Meu Deus, eu tô atrasada. Mon Dieu, je suis en Não retard. teve tempo de orar. T'as pas eu le temps de Nem prier. teve tempo de dobrar o joelho. Même pas de plier le genou. De tarde, eu não digo nem de tardezinha, né? Je dis même pas. Abriu a porta do carro, o en fin carro já d'après-midi. não abre. T'ouvres la porte de la voiture ne s'ouvre Já pas. vem aquela palavra assim, né? Que parece que vem. Il y a déjà une parole qui va venir sortir. Porque você não decidiu ser fiel Parce a que- Deus. Parce que tu n'as pas décidé d'être fidèle à Dieu. Amém, queridos? Amen. Então, quando uma situação difícil aparece diante de você, Alors quand une situation compliquée arrive devant toi, quando convite aparece enviado pelo Satanás para sua vida, quand il y a une invitation qui a été envoyée par le diable dans ta vie para te desviar, pour te dévier, você rejeita. tu rejettes. Porque você decidiu ser fiel a Deus. Parce que tu as décidé d'être fidèle à Dieu. Queridos, quantos convites que nos fazem que são convites do diabo para nos tirar da presença do Senhor e a gente aceita. Bien-aimés, combien d'invitations nous sont faites et pour nous enlever de la présence de Dieu et nous acceptons. Amém? A tentação, ela pode aparecer, La tentation peut apparaître, mas você tem um compromisso com Deus. mais toi tu as une alliance avec Dieu. Amém? Amém. O convite para ir a uma festa do mundo pode aparecer, tá tudo certo. L'invitation pour aller à une fête du monde peut apparaître, c'est Não, ok. não tem Il n'y a problema. pas de problème. O problema é você aceitar. Le problème c'est quand toi tu acceptes. Amém? Amém. Pode oferecer para você um trabalho que ganha um salário muito grande, mas você sabe que você aceitando isso, você vai estar desonrando a Deus. Pode oferecer para você, não é um problema. On peut t'offrir un travail là où tu vas beaucoup gagner, mais tu sais qu'en acceptant ça, tu es en train de déshonorer Dieu et tu peux pas accepter. C'est pas grave se alguém te propose. Amen. É você que não tem que aceitar. C'est toi qui ne nous as pas accepté. Porque eu decidi ser fiel. Parce que j'ai décidé d'être fidèle. Ou ao contrário, Ou au contraire, pessoas ficam em trabalhos escravos. des personnes qui restent dans Por des causa do travails dinheiro. esclavagistes à cause de l'argent. Ou ficam em famílias assim. Ou dans des familles comme ça. E estão desonrando a Deus e quebrando a aliança com Deus por causa dessa aceitação. Ils déshonorent Dieu et cassent l'alliance avec Dieu à cause de la situation. Amém? Amen. Tudo que nós enfrentamos, queridos, Tout ce que nous affrontons, bien-aimés, são testes de c'est fidelidade. des tests de fidélité. Amém? Amen. Porque falar de fidelidade é muito fácil. Parce que parler de fidélité, c'est trop facile. Cantar louvor de fidelidade é melhor ainda. Chanter des louanges de fidélité, c'est encore mieux. Agora, viver a fidelidade, querido, Mais là, vivre la fidélité, bien é preço il y a un prix à que payer, nem todo mundo quer pagar. que tout le monde ne veut pas payer. Amém? O versículo diz: eu escolhi o caminho da fidelidade. Le verset dit, j'ai choisi le chemin de la Então eu e fidélité. você Alors toi et moi, devemos escolher on doit choisir antes, avant, não em cima da hora. pas à la dernière minute. Você não pode, nunca viu nenhum soldado J'ai jamais vu aucun soldat que vai para a guerra despreparado. qui va à la guerre qui n'est pas préparé. Ele se preparou Il antes. se prépare avant. E ele chegou na guerra, ele já estava preparado. Il est arrivé à la guerre, il était déjà prêt. Quando a tentação chegar para você, queridos, Quand la tentation arrive, bien-aimé, você já tem que estar pronto. tu dois être prêt. E como é que nós nos Et preparamos? comment on peut se préparer? Ouvindo a palavra de Deus, En écoutant la parole de Dieu, orando todos os en dias, priant tous les jours, clamando a Deus, en clamant à Dieu, adorando a Deus, en adorant à Dieu, congregando, en train de communier, andando com pessoas que têm os mesmos pensamentos que você. marchant avec des gens qui ont les mêmes pensées que toi. Porque se você não decidir no seu coração Parce que si tu décides pas dans ton cœur que a quem você quer seguir, qui tu veux suivre, você vai ser levado para o caminho errado. tu vas être apporté sur un mauvais chemin. Provérbios 29:18 diz assim: um país ou povo sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é
feliz. Amen. Proverbe 29, 18 nous dit, quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Amém? Amen. Sem uma visão clara, Quand tu n'as pas une vision claire, sem um destino bem definido, un destin bien défini, eu sei que o meu destino é a glória. je sais que mon destin, moi, c'est la gloire. Eu sei que o meu destino é a eternidade com Deus. Je sais que mon destin, c'est l'éternité avec Dieu. Porque eu sei que o meu destino é esse. Parce que je sais que mon destin, c'est Vão ça. ter propostas que eu preciso recusar. Il y aura des propositions que je vais devoir refuser. Vão ter pensamentos que eu preciso recusar. Des pensées que j'ai besoin de refuser. Vão ter pessoas que eu preciso recusar para andar comigo. Des personnes que je dois refuser et qui marchent avec moi. Porque eu tenho um caminho, Parce que j'ai un chemin. eu tenho uma direção. J'ai une direction. Eu sei para onde eu quero ir. Je sais là où je veux aller. Querido, se você tem direção, Bien-aimé, si tu as la direction, você consegue ter consistência e você consegue ter foco. tu vas réussir à avoir la consistance et être focus. Se você tem uma direção de Deus, Si tu as une direction de Dieu, se você sabe para onde você está indo, si tu sais par où tu dois aller, quem está indo com você, celui qui va avec toi, você consegue escolher com intenção. tu arrives à choisir avec intention. Você sabe esperar o tempo certo. Tu sais attendre le bon moment. Você não entra em qualquer porta, Tu entres pas à n'importe quelle porte, não só porque a porta está aberta. pas seulement parce que la porte est ouverte. Amém? Amen. Porque você tem informações Parce que tu as des formations recebidas reçues por Deus. par Dieu. Ele sempre está alinhando os objetivos nossos com o dele. Il aligne toujours nos objectifs avec les siens. Amém? Amen. Se você quer ter força para enfrentar qualquer aprovação ou tentação, Si tu veux de la force pour affronter peu importe quelle tentation, você precisa estar com seu espírito tu forte. dois avoir l'esprit fort. Porque é o espírito forte que vai fazer você vencer qualquer batalha. Parce que c'est l'esprit fort qui va te faire vaincre n'importe quelle É bataille. ele que vai te deixar de pé. C'est lui qui va te laisser É debout. ele que vai dominar a carne. C'est lui qui va dominer la chair. Ele vai ter domínio sobre as tuas emoções, Il va avoir il va dominer sur tes émotions, sobre os teus pensamentos sur tes e pensées. sobre a incerteza, Pardon, j'ai pas entendu. sobre a incertitude. Amém. Amém? Nós estamos enfrentando guerras hoje, queridos, estamos perdendo. Nous affrontons des batailles aujourd'hui qu'on est en train de perdre. Porque não queremos ser treinados por Deus nessa situação que nós estamos enfrentando. Parce qu'on ne veut pas être entraîné par Dieu dans la situation qu'on est en train d'affronter. Daniel e seus amigos Daniel et ses amis, já saíram de Jerusalém ils sont sortis de Jérusalem com Deus no coração avec deles. Dieu dans le cœur. Amém? Amen. Queridos, quantos de nós fazemos o inverso? Combien de nous faisons l'inverse? Eu quero terminar com isso. Je vais terminer avec ça. A gente pode vir para o culto na sexta-feira, On peut aller au culte vendredi, mas às vezes no sábado de manhã, mais le dimanche, samedi matin, pardon. quer dizer, saindo da porta ali, a gente já esqueceu que é Ou crente. bien, en sortant de la porte, on oublie qu'on est chrétien. Já parece que desce outra pessoa aqui em nós, On dirait qu'il y a une autre personne qui que descend o en nous, antigo eu volta com força total que l'ancien moi revient avec une e a force, gente começa a viver et on commence à vivre aquelas coisas do mundo, aquelas coisas de ces antigamente. choses du monde ancien. Esquecemos que servimos a um Deus vivo, On oublie qu'on sert un Dieu vivant. voltamos às nossas antigas práticas On pecaminosas revient à nos anciennes pratiques pécheresses e desejamos ser até igual às pessoas do mundo. et on désire même être comme les gens du monde. E preste atenção, queridos, isso aqui é somente uma semana, entre sexta e a próxima Et sexta. attention, ça c'est juste une semaine entre ce vendredi et le prochain. Agora você imagina que esse povo, eles vão ficar cativos 70 anos. Alors imagine ce peuple qui reste captif 70 ans. A gente tem dificuldade para ser um dia fiel a Deus. On a des difficultés à être fidèle un jour à Dieu. Esse povo ficou 70 anos Ce peuple- fiel a Deus. Ce peuple est resté 70 ans fidèle à Dieu. Porque nos próximos capítulos, vamos dizer assim, a gente vai ver a idade que Daniel estava quando ele enfrenta provações, ainda na velhice. Parce que dans les prochains chapitres, on va voir quand Daniel affronte des difficultés, même quand il était vieux. Ele ainda estava sendo fiel a Deus. Il était encore fidèle à Dieu. Queridos, a decisão de Daniel e seus amigos, Bien-aimé, la décision de Daniel et ela ses não amis, foi impulsiva. c'était pas impulsif. Foi uma convicção profunda, C'était une conviction profonde. princípio Un inegociável, principe qui était pas négociable, baseado na sua fé em Deus. basé sur la foi en Dieu. Daniel, ele não se rebelou contra os chefes, Daniel ne s'est pas rebellé contre les chefs, mas com sabedoria e humildade, mais avec sagesse et humilité, ele pediu permissão para seguir uma dieta alternativa. il a demandé permission pour suivre un régime alternatif.
E tudo começou Et tout a commencé com uma decisão de não se contaminar. avec une décision de ne pas se contaminer, De continuar a ser fiel a Deus. de continuer d'être fidèle à Dieu. E a consequência disso foi Et la conséquence de ça, ça a que été Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse a simpatia dele. Dieu a fait que l'homme soit bon avec Daniel et il a reçu sa sympathie. Deus poderia ter evitado essa prova na vida de Daniel, não poderia? Dieu aurait pu éviter cette épreuve dans la vie de Daniel, non? Mas ele decidiu ser fiel a Deus. Mais il a décidé d'être fidèle à Dieu. Daniel decidiu ser fiel a Deus. Daniel a décidé E d'être se fidèle agarrou à à Dieu. fé que ele professava. Et il s'est accroché à la foi qu'il avait. E Deus lhe deu o escape, Et Dieu lui a donné l'issue, que foi o favor do eunuco sobre Daniel. qui a été la faveur de l'eunuque sur Daniel. Amém? Amen. Queridos, nós podemos viver experiências incríveis como essa se a gente decidir ser fiel a Deus. Bien-aimés, on peut vivre des expériences incroyables avec Dieu si on décide de faire comme Daniel. Amém? Então eu quero que você terminar com essa frase. Alors je veux terminer cette phrase. O escape nem sempre é livrar você dessa situação, L'issue, c'est pas toujours de nous délivrer de cette situation, mas é trazer a graça e a força, tudo que você precisa dentro dessa situação. mais c'est ramener la grâce et la force qu'on a besoin dans cette situation. E que nós possamos não mais colocar essas situações para resolver depois, Et nous puissions ne pas mettre cette situation, ne pas traîner des pieds sur cette situation, mas resolver hoje, mais résoudre aujourd'hui se rendendo a Deus en se rendant à e Dieu recebendo dele aquilo que ele tem para nós et en recevoir ce qu'il a pour nous nessa situação. dans cette situation. Amém? Curva a sua Amém. cabeça e nós vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Merveilleux Dieu, éternel Père. Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra. Merci Seigneur pour cette parole. Obrigada, Senhor, por esse ensino. Merci Seigneur pour cet apprentissage. Pai, nós te pedimos, Deus, que o nosso coração On te demande Seigneur que notre cœur, possa não deixar perder nenhuma dessas preciosidades que tu me destes. tu ne laisses pas tomber aucune de cette préciosité que tu nous as donnée. Senhor, todas essas verdades que foram plantadas nos nossos corações, Toute Pai. cette vérité qui a été plantée dans nos cœurs, Seigneur. Senhor, que o teu Espírito Santo de Deus Que ton Saint-Esprit de Dieu possa vir nos ajudar essa noite puisse venir nous aider cette nuit a receber essa verdade, à recevoir cette vérité, a crer nessa verdade à croire en cette vérité e a colocar em prática essas verdades, et à Pai. mettre en pratique cette vérité, Em Père. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Pai, nós te pedimos perdão nessa On noite. te demande pardon ce soir Senhor, porque muitas vezes parce que souvent ficamos revoltados, on est révolté Senhor, com as situações que acontecem nas nossas vidas. avec les situations qui arrivent dans nos vies E nós nos rebelamos contra Ti. et nous nous rébellons contre toi. Porque muitas vezes, Pai, queremos que o Senhor tire essa situação das nossas vidas. Parce que souvent on veut que tu enlèves cette situation de nos vies. Mas o Senhor é soberano e decidiu não tirar, Mais toi tu es souverain et tu as décidé de ne pas enlever, mas de estar conosco nessa situação. mais d'être avec nous en cette situation. Senhor, nos perdoa, Pai, Alors pardonne-nous, Père, porque não queremos aceitar a Tua ajuda. parce qu'on ne veut pas accepter ton aide. Perdoa a nossa rebeldia, Pardonne notre rebelião. Perdoa o nosso medo. Pardonne notre peur. Perdoa a nossa fraqueza, Pai. Pardonne notre faiblesse, Père. Ajuda-nos a ser como Daniel, Aide-nous à être comme Daniel, fiel a Ti. fidèle à toi. Ajuda-nos a olhar a Ti em meio às tentações. Aide-nous à t'aider au milieu des tentations. Aide-nous a te regarder au milieu des tentations. Amen. Ajuda-nos a encontrar forças em Ti. Aide-nous à retrouver la force en toi, A graça, a sabedoria la grâce et la sagesse, e a paz que nós precisamos para suportar esse dia mau. et la paix qu'on a besoin pour supporter ces mauvais jours. Ajuda-nos a não sermos mais como o mundo, Aide-nous à plus être comme le monde, a não ser influenciados pelo mundo, à Senhor. ne pas être influencés par le monde, Seigneur. Ajuda-nos a ser fiel. Aide-nous à être fidèles. Espírito Santo de Deus, Saint-Esprit de Dieu, ajuda-nos aide-nous a sermos, à être, a permanecermos à permanêtre fiel a Deus, fidèles à Dieu, a estar nesse lugar de presença, à être dans cet endroit de a présence, ter esta convicção à avoir cette conviction que nós estamos no melhor lugar, que nous sommes au meilleur endroit, a decidir, à décider, a não mais aceitar nenhum convite à ne plus accepter des invitations que vai nos tirar deste lugar de presença, qui va nous enlever de cet endroit de présence. porque nós sabemos para onde estamos indo. Parce que nous savons là où nous allons. Nós estamos indo para a eternidade contigo Nous allons à une éternité avec toi. e nada pode nos separar Et rien ne peut nous séparer do teu amor. de ton amour. Em nome de Au nom Jesus. de Jésus. Amém.